Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos para a nossa meditação das leituras do Evangelho deste domingo, este 16º domingo do tempo comum. E como das outras vezes, nós já alertamos que o ideal é que você faça previamente as leituras dos textos bíblicos que hoje iremos meditar, e para te auxiliar, a indicação dos textos bíblicos deste 16º domingo do tempo comum se encontrará na descrição deste vídeo. Ao mesmo tempo, já no início deste vídeo, nós queremos pedir para que você, caso ainda não seja inscrito em nosso canal no YouTube, possa inscrever-se em nosso canal, porque esta é uma forma que você nos auxilia neste projeto de evangelização através das redes sociais. Estamos aí rumo aos 1000 inscritos e justamente chegando a este número, o YouTube nos libera alguns recursos que serão importantes também para o crescimento do nosso canal e deste projeto de evangelização através das redes sociais. Recordamos ainda também que, caso você goste da nossa meditação, do modo como nós apresentamos as leituras bíblicas e as comentamos, ao final desse vídeo você possa deixar o seu gostei. De todas formas, sempre em que o YouTube entende que o nosso vídeo está sendo relevante e passa a indicar às outras pessoas. E é claro, não deixe de fazer o seu comentário. Recordamos ainda também de que o objetivo deste momento de reflexão é totalmente pastoral, de auxiliar os nossos ministros da palavra aqui da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, para que eles possam bem preparar as suas celebrações, bem como os animadores de comunidade da zona rural. Mas você é sempre bem-vindo a nos acompanhar neste momento. Como dizia então, nós nos encontramos no 16º domingo do tempo comum. E nesse dia as leituras são retiradas do livro do profeta Jeremias, do livro dos Efésios, da carta de São Paulo aos Efésios e também do evangelista São Marcos. E nos apresentam um tema bastante relevante para os nossos dias de hoje. Apresentam Jesus como único e verdadeiro pastor, que de fato reúne as ovelhas dispersas e as faz ir ao encontro do Pai. E é com este pano de fundo, então, que nós, nesse momento, iremos meditar cada uma das leituras e o seu contexto, para podermos, então, compreender o que elas querem dizer neste domingo. Na primeira leitura, então, que é retirada do livro de Jeremias, no capítulo 23, dos versículos do 1 ao 6, nós vemos Jeremias que faz esta advertência aos pastores da sua época, quando ele mesmo diz: ai dos pastores que deixaram perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. É claro, o profeta fala sempre no nome de Deus, e por isso é o próprio Deus que faz esta advertência aos pastores. E para nós compreendermos esta advertência, é necessário entendermos que Jeremias ele exerce a sua profecia justamente no tempo do exílio da Babilônia. O povo ele é dispersado porque o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra nas terras de Jerusalém e leva o povo em exílio. Isso acontece, conforme pode interpretar o profeta, porque os reis da época não se importaram tanto com o povo, mas no cumprimento das suas vontades, no cumprimento dos seus caprichos, e não confiaram totalmente em Deus. E por isso, são justamente eles, esses pastores, esses líderes, que não são capazes mais de reunir o rebanho, mas muito pelo contrário, fazem com que este rebanho se disperse. Por isso que o texto de hoje, então, ele é uma condenação aos pastores do povo, aos líderes, porque perdendo esta referência e a esperança no futuro, a referência religiosa, era Deus que conduzia o povo através da presença dos reis, mas eles passam a querer fazer seus privilégios humanos, suas realidades humanas, e perdem esta referência em Deus, perdem essa esperança em Deus, eles acabam por dispersar as ovelhas.
que são levadas em exílio, são levadas para a Babilônia, nessas 3 incursões que o Império Babilônico faz dentro do reino de Israel. Diante desta condenação que faz Deus a estes pastores, então, que se preocuparam com seus próprios interesses e esqueceram dos interesses do povo, nós vemos a ação de Deus. Primeiro, Deus irá castigar esses maus pastores e Ele mesmo será aquele que irá reunir as ovelhas dispersas. E elas se reproduzirão e multiplicarão. E suscitará então novos pastores que as apacentem. É claro, aqui vemos Jeremias que dá esta esperança de futuro, ainda que o povo tenha sido dispersado por culpa dos maus pastores. Deus, o verdadeiro pastor, será aquele que irá reunir o povo novamente junto de si. E fará nascer então um descendente de Davi, que reinará como rei, que será sábio, que fará valer a justiça e a retidão na terra, e que terá como nome Senhor Nossa Justiça. Nesse mesmo contexto do pastoreio, nós vemos então o Evangelho de hoje. Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Este Evangelho nos fala dos discípulos que voltam entusiasmados da missão que tinham recebido de Cristo, ou seja, a missão de anunciar que o reino de Deus estava próximo e a necessidade da conversão, então, para todos aqueles que ouviram a palavra dos apóstolos. Cristo, então, convida esses apóstolos, após terem retornado de sua missão, para irem consigo a um lugar deserto, para poder, então, descansar um pouco. E ali nós encontramos a necessidade do descanso, a necessidade da pausa, para que nós possamos nos encontrar novamente com Cristo, nos alimentar dele e assim continuar a nossa missão como verdadeiros cristãos. No entanto, neste caminho, a multidão os precede, porque são como ovelhas que não têm pastor. Recordemos mais uma vez, então, o tema do pastoreio que nos é apresentado pelo profeta Jeremias. E diante desta multidão que os precede, Cristo sente compaixão. E ao sentir compaixão, começa a ensinar-lhes muitas coisas. A segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 12, versículos do 13 ao 18, vem falar da unidade que nos traz Jesus Cristo. Cristo então reúne as ovelhas dispersas e faz uma unidade. Do que era dividido, ele fez uma unidade, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. É claro, São Paulo aqui fala de duas realidades bastante presentes, a divisão que muitas vezes queriam fazer os cristãos convertidos entre os cristãos que vinham do paganismo e os cristãos que vinham do judaísmo, quase como se aqueles que tinham vindo do judaísmo fossem melhores, mais importantes do que aqueles que vieram do paganismo. E São Paulo recorda, escrevendo aos Efésios, que não existe mais separação entre judeu e pagão, mas Cristo nos reconcilia com Deus em um só corpo por meio da cruz. E assim, de toda a divisão daquilo que era dividido, Cristo faz uma unidade. Para nós contextualizarmos então e atualizarmos estas leituras, nós poderíamos dizer com certeza que Cristo é o bom pastor enviado pelo Pai para reunir as ovelhas dispersas pelo mundo. E aí os demais pastores, eles deverão o ser segundo o Espírito do próprio Cristo. Ou seja, a promessa realizada por Deus através do profeta Jeremias, de que iria reunir as ovelhas dispersas, de que lhes daria um pastor segundo o seu Espírito, encontra o seu cumprimento em Cristo, bom pastor. E ali então ele reúne todas as ovelhas dispersas. E essa união acontece justamente no alto da cruz, aonde do que era dividido, recordamos a divisão entre pagãos e judeus, ele faz uma unidade. Porque a doação que ele realiza na cruz é para todos nós. É para judeus, era para pagãos, era para gregos, para gentios,
para todos aqueles que buscam aderir à palavra de Deus. E assim, então, nós vemos o cumprimento desta profecia realizada por Jeremias, de Deus mesmo que viria reunir as suas ovelhas, cumprida na pessoa de Cristo, que no alto da cruz, dando a sua vida para nos salvar, faz assim possível que o que era dividido nasça uma unidade. E isso acontece também ao longo de toda a vida pública de Jesus, quando ele sente compaixão pelas ovelhas que não têm pastor. Por que as ovelhas não têm pastor? Porque os pastores que as deveriam pastorear, assim como acontece no período do exílio da Babilônia, estão preocupados com outras coisas do que com o ensinamento. Estão preocupados com outros afazeres do que com o cuidado das ovelhas. E por isso Cristo sente compaixão. Sentimento este que deveria ser próprio de todos nós cristãos, que deveria ser próprio de todos aqueles que buscam, no seu dia a dia, professar a fé em Jesus Cristo. E ao sentir compaixão pelas ovelhas, ele nos ensina algo muito importante. A compaixão, ela é diferente da pena. É porque a pena, ela vê a dor do outro, mas não faz nada para mudar esta situação. No entanto, a compaixão nos faz tomar a dor alheia como nossa e nos leva à ação. E assim a ação básica que todo discípulo missionário, que todo pastor deve ter, a exemplo do pastor que é Cristo, é justamente esta atitude da compaixão, de olhar as necessidades, de olhar as dificuldades dos outros e buscar no seu dia a dia diminuir estas dificuldades. Não no sentido de dizer que elas não têm sentido, mas no sentido justamente de buscar dar solução, de agir para que aquele sofrimento, para que aquela dificuldade, ela não exista mais. E nós entenderemos então que a atitude básica do pastor, assim como é a atitude de Cristo, deve ser a atitude da compaixão. E é por sentir compaixão, de fato, que ele entrega a sua vida por nós e nos dá a salvação. Faz possível que nós nos reunamos novamente em torno do Pai, em torno de Deus, do único e verdadeiro pastor. Diante daquilo que nós meditamos então, nós devemos recordar primeiramente que em Cristo nós formamos uma unidade. Não existe mais distinções quando nós nos reunimos em torno de Cristo, em torno do seu altar. Quando nós professamos, como dizemos sempre na Santa Missa, o amor de Cristo nos uniu. E, portanto, dentro da Igreja não deveria também haver divisões. Infelizmente, nós sabemos sim de que às vezes acontecem divisões entre pastorais, divisões entre membros da própria pastoral, divisão entre serviços, movimentos, etc. Mas ali é onde nós devemos perceber sempre a necessidade da conversão. Porque se nós realmente em Cristo somos reconciliados no único corpo, como nos recorda São Paulo, e esse único corpo é a Igreja de Cristo, então entre nós não deveria acontecer divisões. Não deveria existir aqueles que são considerados melhores, aqueles que são considerados menores, os maiores no meio da Igreja. Mas deveríamos recordar que em Cristo todos nós formamos uma unidade. Um outro ponto que nós recordamos através destas leituras é de que todos nós somos pastores. Cristo é o pastor por excelência, e o nosso pastoreio deve ser aos moldes do pastor que é Jesus Cristo, mas todos nós somos pastores. Aqueles que exercem o ministério ordenado são pastores, todos nós batizados, que participamos do único sacerdócio de Cristo, também somos pastores, cada um segundo a sua vocação específica. E enquanto pastores, nós temos uma única missão, que é a mesma missão de Cristo, que é de reunir as ovelhas e levá-las para junto de Deus, que é de anunciar que o reino de Deus
está próximo de nós. Assim, aqueles que assumem uma pastoral devem fazê-lo de acordo com o único pastor que é Jesus Cristo. Você que é chefe de família, você que é mãe de família, os pais, também no seu dia a dia são chamados a ser pastores no seio de sua família, levando eles ao contato com a palavra de Deus e levando-os ao próprio Deus e pregando a unidade. Então, nós recordamos que aquilo que hoje nos recordam as leituras de hoje, lembrando o Cristo bom pastor, é que todos nós somos pastores e todos nós devemos ter esse mesmo sentimento de Cristo, que é o sentimento da compaixão, e todos nós devemos levar a esta unidade, ao reunir estas ovelhas para que possam ir ao encontro do único e verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E se nós somos pastores, cada qual de acordo com a sua vocação específica, nós somos então chamados a sentir compaixão, assim como Cristo. Todos nós, no nosso dia a dia, então somos chamados a olhar a realidade do outro, seja a nossa realidade familiar, seja a realidade da pastoral a qual nós coordenamos, seja a realidade do nosso trabalho, onde também nós somos chamados a anunciar o Evangelho, e sentir compaixão daqueles que caminham como ovelhas que não têm pastor. E ao contrário de condená-los, nós somos chamados, assim como faz hoje Jesus Cristo, a ensinar-lhes a palavra, a ensinar-lhes o caminho verdadeiro que devem seguir. Assim nós perceberemos então que em Cristo nós formamos uma unidade. É nele que se cumpre verdadeiramente o projeto de amor de Deus já anunciado por Jeremias, que fala que será o próprio Deus que irá reunir as ovelhas dispersas e formar esta unidade. Esta unidade acontece então no alto da cruz, aonde daquilo que era dividido, Cristo faz uma unidade, aonde ele destrói o muro de separação, a inimizade, e cria em si um só homem novo. E assim nós devemos recordar que entre nós deverá sempre se fazer presente esta unidade conquistada por Cristo e, portanto, não deverá haver divisões em nosso meio. Por fim, todos nós somos convidados à luz do Cristo, o pastor por excelência, que sente compaixão por suas ovelhas, a sermos pastores, que se preocupam com as ovelhas, que se preocupam com o povo, que se preocupam com aqueles que são confiados a nós, de acordo com a vocação específica de cada um de nós, e a sentirmos compaixão pelos nossos irmãos e irmãs. Por fim, para concluirmos este momento de reflexão, o Evangelho de hoje também nos recorda uma outra atitude que nós deveremos ter enquanto pastores, enquanto aqueles que buscam anunciar Jesus Cristo. Ou seja, assim como acontece com os apóstolos, também nós somos chamados a descansar com Cristo, para aprender dele, para estar com ele e depois poder anunciar. E assim ele nos convida para que nós possamos ter cuidado com o ativismo pastoral, porque muitas vezes nós nos ocupamos em muitas atividades, nos ocupamos em muitas ações, mas nos esquecemos daquilo que é fundamental, que é justamente descansarmos com Cristo, aprendermos dele. Porque para que nós sejamos verdadeiramente pastores, o seremos unicamente ao molde de Cristo. E para sermos pastores como Cristo, é necessário que aprendamos dele. E para aprendermos dele, é necessário que convivamos com ele. Nesse sentido, também nós somos convidados no nosso dia a dia a descansarmos nele e com ele. E assim ele também nos convida para que possamos ir a um lugar à parte, para que possamos ir a um lugar deserto, para descansar, para estudar, para aprender com ele e assim podermos anunciar o mesmo Cristo, anunciar o reino que se faz próximo, anunciar a necessidade da conversão aos nossos irmãos e irmãs. Que tenhamos então presente que Cristo é o verdadeiro pastor, o pastor que no alto da cruz
faz de todos nós uma unidade e assim reúne todas as ovelhas dispersas. Possamos acorrer a este pastor que vem ao nosso encontro e assim, encontrando-nos com ele, aprendendo dele, descansando nele, possamos verdadeiramente ser pastores segundo o Espírito de Cristo, pastores que verdadeiramente anunciam Cristo no seu caminhar. Queremos, nesse momento, agradecer a você que se fez presente conosco até agora, que nos acompanhou neste momento de reflexão das leituras bíblicas deste 16º domingo do tempo comum. Mais uma vez te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, caso ainda não tenha se inscrito. E é claro também sempre a deixar o seu gostei, a deixar o seu comentário, a compartilhar este vídeo com outras pessoas, esta reflexão com outras pessoas. E no próximo sábado, nós vamos nos encontrar então mais uma vez para o nosso comentário às leituras dominicais. Desejamos a você então um bom final de semana, que Deus possa vir te abençoar. E assim pedimos, é claro, a Deus Todo-Poderoso que te abençoe neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.